Olá, estamos iniciando um curso de 7 capítulos sobre o Catecismo da Igreja Católica, da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, e nós vamos entrar nesse sacrifício, a celebração do mistério cristão. Segunda sessão, os 7 sacramentos da igreja, capítulo 2, os sacramentos de cura. Então você pode acompanhar aqui conosco para ter conosco esta participação, entender como funciona, como nós entendemos o sacramento da igreja, como nós conhecemos a definição do sacramento. Serão aulas tranquilas, mais ou menos 20, 30 minutos. Então, o primeiro ponto é o número 1420. Se você quiser acompanhar a aula, além dos slides que estão sendo transmitidos, você pode ter o seu catecismo. Lembrando, essa aqui já é a edição revisada que o Papa revisou, se não me engano, no ano passado, comecinho desse ano, mexendo lá no mandamento não matar, onde se falava do esgotamento de todas as possibilidades que o Estado poderia recorrer à pena de morte. O Papa Francisco corrigiu isso, dizendo que não pode se matar em hipótese alguma. Então nós encontramos aqui, pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Então, o que significa esta vida nova de Cristo? Ela é dada, como eu dizia ontem, na aula anterior, ela é dada por Jesus através da cruz. Nós recebemos. Então, ora, essa vida nós trazemos-la em vasos de barro. Esse barro, ele deve ser muito simbólico na nossa busca por Deus, exatamente porque nos lembra lá o livro do Gênesis, quando Deus toma o barro, modela o ser humano e sopra a ruá, o sopro, o pneuma, aquilo que dá a cada um de nós a vida. Então, por enquanto, ela está ainda oculta em Cristo, em Deus, como nós lemos lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Então, você encontra aqui essa fala muito clara dentro do catecismo, sujeita ao sofrimento, à doença e à morte. Então, o que nós compreendemos aqui? Aqui nós compreendemos que tudo está sujeito à matéria, Tudo está sujeito à matéria. Eu sou cristão, então eu sou perfeito e santo. Não. Você é cristão, pecador, que tem necessidades especiais, necessidades particulares, e tanto como o sofrimento, alegria, tristeza, saúde, doença, e a morte. Nós estamos enfrentando essa pandemia do Covid-19, do coronavírus, estamos sujeitos à morte. Passamos de 5 mil mortos, só no Brasil, estado de São Paulo, beirando aí 1.700, quase 1.800 mortos. Então nós encontramos a sujeição à morte. Meu Deus, eu vou morrer. Eu não sei que dia, nem a hora, mas vai. Mas vai, também vou, tá bem? Estamos a caminho, ficamos solidarizados, ficamos entristecidos quando perdemos um ente querido, mas estamos todos nós na mesma fila. E essa fila ninguém quer pular, Cada um quer seguir o seu curso natural. Depois, a vida nova de filhos de Deus pode ser enfraquecida pelo pecado ou até perdida. Olha que interessante o que o catecismo nos fala,
ela pode ser tanto enfraquecida como perdida. Então é muito interessante prestarmos atenção aqui, né? Como é que eu posso perder a vida? E que vida eu estou falando aqui, meus irmãos? Eu não estou falando de uma vida material. Material, eu sei que eu vivo hoje, que eu tenho para viver, que eu tenho para manter minha família, mas o dia que nós formos, esta vida aqui, né, essa vida aqui, ela cessa, né? Essa vida material cessa e nós entramos numa vida nova, ou seja, um pós-Páscoa, pós-morte, né? E lá nós vamos receber o corpo glorioso e esse corpo pode ir ou não para o céu. A escolha vai ser sempre sua. Então, ela pode ser enfraquecida em vida, né, aqui material, ou ela pode ser enfraquecida também no pós-morte, no pós-encontro, né, no pós-ir para o Senhor. E aqui nós encontramos uma forma de purgo, que é o purgatório. O Senhor Jesus Cristo é médico das nossas almas, né? Médico das nossas almas. Então, o que nós encontramos aqui, né? Quando o Senhor se faz médico das nossas almas, né? Ele mostra a cada um de nós uma forma diferenciada, uma forma um tanto quanto mais próxima de uma escolha por Ele, né? Uma escolha por Ele. E esse escolher por Ele, Ele vai traduzir a nós como vida. Então, Ele é vida para quê? De nossas almas, né? Olha que bonitinho, de nossas almas. Então, quando o padre avisa lá que vai ter missa por cura, por libertação, né? Eu não estou preocupado se você vai sair dali andando, se você entrou de cadeira de rodas, se você entrou com problema na perna, no osso, ou outro problema material. Estou preocupado que naquela missa, como em todas as outras, você saia de lá curado, né? Curado como saiu a mulher adúltera, como saiu Zaqueu, como saiu Mateus, né? A partir do encontro. Então, e dos nossos corpos. Olha que coisa magnífica. Mas por que então que Jesus é médico dos nossos corpos? Ele trazia consigo Lucas, ele sabia que ele era Deus, né? E Lucas era médico, ele estava ali junto dele, ele caminhava com ele, ele levava esse ser médico, ele dava essa possibilidade da vida na vida, né? Então ele é médico da alma e também ele é médico do corpo. Isto que nós estamos aqui, neste momento, que nossa alma habita, é templo do Espírito Santo. Por isso, ele sendo médico de alma e do corpo, ele perdoou nossos pecados, né? Ele perdoou nossos pecados. Os pecados do paralítico, restituiu saúde do corpo e quis que a igreja continuasse com a força do Espírito Santo. Então, como ele age? Primeiro, ele diz: teus pecados estão perdoados, mas para que creiam, sabendo da dureza do coração, ele diz: levanta-te e anda. Então ele cura o corpo e cura a alma. Então ele faz uma promessa aos discípulos, né? Eis que vou, mas eis que enviarei sobre vós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Senhor que dá a vida, né? Que santifica a igreja, que me dá o dom, né, sacramental,
in persona Christi, pedir ao Deus da vida que por Jesus, nós pedindo que o Senhor envie o seu Espírito Santo e santifique a oferta do povo, que é o pão e o vinho, em corpo e sangue. Então a igreja, ela permanece nesse espírito. E a sua obra é uma obra de cura e salvação, mesmo para com os seus próprios membros, né? Com os próprios membros. Ou que seja, né? Mesmo para aqueles que estão dentro da vida de igreja, da vida religiosa, do serviço religioso, né? Nós colocamos, como diz o Salmo, né? Como diz a leitura, o sacerdote se coloque entre o vestíbulo e o altar e lá ofereça o sacrifício por si e pelos seus. Depois, nós temos então 2 sacramentos de cura. Guardem isso, né? 2, bem grifadinho aqui, ó. 2 sacramentos de cura. Quais são os 2 sacramentos de cura? Penitência e unção dos enfermos. Penitência e unção dos enfermos. Penitência. Falamos na aula anterior sobre a reconciliação. Carece de algumas necessidades. Arrependido, contrito, confesso, absolvido, reconheceu diante de Deus sua culpa, confessou, pronto, vai e cumpre a penitência. Pronto. E o outro é a unção dos enfermos, né, que é um sacramento de cura, que também falei um tanto quanto ontem na aula passada, quando nós encontramos aqui a cura, né? Ou seja, uma cura para a vida ou uma cura para a vida eterna. Depois o artigo 4, né, do Catecismo. O sacramento da penitência e da reconciliação. O que é o sacramento da penitência e reconciliação? O mesmo, né? Absolvição, pedido de perdão, misericórdia, né? Então, como nós encontramos isso? Lá, número 1422. Aqueles que se aproximam da penitência obtêm misericórdia de Deus, perdão da ofensa a ele feita e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja. Então ele obtém o perdão de Deus de uma ofensa feita a ele e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja, que tinham ferido com o seu pecado. Lembrando por que aqui o catecismo traz essa palavra ferido. Porque nós somos um corpo. Eu, Padre Marcos, você que nos acompanha, somos um corpo, unidos pelo batismo. Quando eu machuco o meu dedinho do pé, lá no cantinho da minha cama, todo o meu corpo dói, né? Quando eu machuco a unha, todo o meu corpo dói. Então, quando um membro fere a igreja inteira é ferida. A igreja em si, santa, imaculada, mas pecadora, que nós estamos dentro dela. A qual, pela caridade, que exemplo e oração, trabalha pela sua conversão, pela minha conversão. E aí então vem uma pergunta: como se chama este sacramento? Como é que nós encontramos esse sacramento aqui? Né? É chamado de sacramento da conversão. Por que conversão? Porque eu mudo de atitude. Nós suponhamos que eu estou aqui com a minha caneca, né, tomando minha aguinha,
ela está à esquerda. De repente, eu mudo a asa dela para a minha direita. Eu fiz uma conversão aqui de 180 graus. Eu mudei a atitude, mudei a forma e mudei o jeito. Mas eu não mudei o conteúdo. A água continua a mesma. A louça continua a mesma. O que mudou foi o modo como eu uso a água e o modo como eu uso a louça. Então, simplificando de uma forma bem tranquila, o que muda é o jeito de eu agir, não o que eu sou. Eu sou matéria. O que está dentro de mim é espírito e alma, psique. Mas o que mudou foi o meu jeito de interagir com Deus, no espírito, na alma e na matéria. Esse é o mais importante de todos os convites. E aqui nós encontramos, porque essa conversão é realizada sacramentalmente, o apelo de Jesus à conversão e o esforço para regressar à casa do Pai, do qual o pecador se afastou pelo pecado. Parábola da misericórdia, As três parábolas numa só, que é a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Então encontramos aqui uma volta, um esforço de voltar ao Pai para que sejamos reconciliados por Cristo com o Pai. Depois, é chamado de sacramento da penitência. Por que penitência? O que lembra essa palavra? Penitência, penitenciaria, traduzimos penitenciária. Eu vou pagar por aquilo que eu fiz. Na igreja nós não temos uma penitenciária, mas temos uma penitenciaria apostólica. Eu preciso me converter, me arrepender, dar satisfação por parte de nós que somos cristãos pecadores, como lemos aqui. Satisfação por parte do cristão pecador à conversão dele próprio. Não adianta você querer ir lá e confessar o pecado do outro. O pecado é teu, confesse ele. Depois, é chamado de sacramento de confissão. Afinal, irei confessar o meu pecado. O sacramento que nós encontramos grande apreço diante de Deus e que o Salmo 50, sobretudo aos que fazem a liturgia das horas, quando nós rezamos na sexta-feira, nós vamos reconhecer ali, perdão, Senhor, misericórdia, na Bíblia de edição Ave Maria, ele vem escrito assim, miserere, misericórdia. É um salmo que diz, perdão porque no pecado minha mãe já me concebeu. Porque o reconhecimento, a confissão dos pecados perante o sacerdote é um elemento essencial deste sacramento. Reconhecer, arrepender, confessar, contrir e cumprir a penitência. Então é necessário. Diante do sacerdote, no sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor de Deus, da santidade de Deus, da sua misericórdia para com o homem pecador. Uma aula anterior eu dizia que nós podemos nos chamar de pecadores, mas nunca de condenados. Nunca. O chamado sacramento do perdão. Por quê? Pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede
ao penitente. Por que penitente? Porque ele vai fazer sua penitência, a penitenciaria, né? Então Deus lhe dá o perdão e a paz. Desculpa os risquinhos aí, mas o meu mouse ele é meio irregular, a folhinha ele fica riscando torto. Depois é chamado de sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador, olha que coisa linda, o amor de Deus que reconcilia. Olha que perfeição, né? Aí nós encontramos aqui carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta, versículo 5º, capítulo 5º, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5º, versículo 20. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que vive no amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Qual é o apelo do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 5º, versículo 24. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Olha, sempre digo, vou lembrar aqui. Você reza o Pai Nosso? Pede para Deus te perdoar como perdoou o próximo? Perdoou o próximo? Respondo para você. Eita, que pergunta interessante, hein? Olha isso. Que pergunta interessante. Sou da igreja. Ainda preciso de conversão? Vou tomar até uma aguinha. Um tempinho para você responder. Sou da igreja. Ainda preciso de conversão? Eita, olha para dentro do teu coração. Faz uma reflexão. Pausa o vídeo. Pronto, senão vai demorar demais. Eu vou dar uma resposta prática. Eu sou da igreja ou eu sou a igreja? Ó, eu sou da igreja ou eu sou a igreja? Se você disser que é da igreja, precisa de conversão. Se você disser que é a igreja, também precisa de conversão. Pronto. Então vamos lá. Ponto 2. Por que um sacramento de reconciliação depois do batismo? Então, por que primeiro? Né? Por que um sacramento de reconciliação depois do batismo? Por que o batismo vem primeiro? Né? Se eu peco, por que o batismo vem primeiro? Então vamos lá. 1425, Catecismo da Igreja Católica. Tem na cabeceira. Né? Tem na cabeceira. Catequistas, os acólitos e coroinhas, se não me engano, os acólitos pelo menos e cerimoniários já estão estudando. Né? Estão fazendo pelo aplicativo. Maravilha. Então vamos lá. Vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vamos lembrar da música de sábado de aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia.
prefiro ser padre, não dou para cantor. Então, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Então, o que aconteceu? Deus nos perdoou. No batismo, mergulhados, inseridos, saímos purificados, né? Saímos purificados. Então, não precisa se confessar, né? Porque criança ou adulto não pode receber um sacramento antes do batismo. É aquilo que nós chamamos de sacramento da reconciliação, né? Quais são? O primeiro, batismo, depois a reconciliação, penitência, ou aquilo que chamamos de confissão, como estamos vendo, depois o crisma e a Eucaristia, que são os sacramentos da iniciação cristã. Batismo, crisma e Eucaristia. Batismo, crisma e penitência. Então, primeiro o batismo, depois a reconciliação. Por quê? Vamos entender. Precisamos tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos foi concedido no sacramento da iniciação cristã, para que nós percebamos de até revestidos de Cristo. Mas o apóstolo João diz também: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e na verdade não está em nós. É o próprio Senhor que nos ensinou a perdoar, a rezar. Perdoai-nos as nossas ofensas, Lucas 11, 4. Relacionamento do perdão mútuo das nossas ofensas com o perdão que Deus concederá aos nossos pecados. Estou contrito, arrependido, confessei, cumpri a penitência, fui perdoado. Conversão. Primeiro, a Cristo. A conversão, ela é sempre a Cristo. Depois, o novo nascimento do batismo. O dom do Espírito Santo. Então, batismo para a conversão a Cristo. O novo nascimento do batismo, o dom do Espírito Santo. Depois, o corpo e o sangue de Cristo recebidos em alimento, tornaram-nos santos e imaculados na sua presença. Efésios 1:4, primeiro versículo 4. Tal como a própria igreja guarda, né, vem falando bastante sobre isso, igreja I maiúsculo, esposa de Cristo é santa e imaculada na sua presença. Não foi nenhum papa que disse isso. Palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 27. No entanto, a nossa vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade, a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação para o pecado. Olha, nós somos inclinados para o pecado. Vou traduzir. Concupiscência. Deus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus Jesus é o que tira o pecado do mundo. Mas ele não tira o desejo de você continuar pecando. Ele não pode suprimir isso. Senão ele deixaria de ser Deus. Porque ele deu a você e a mim um negocinho chamado livre-arbítrio. Como é que eu vou definir livre-arbítrio e concupiscência? Quem é da roça sabe que nós temos tiririca na roça. E carpimos o quintal hoje. Na roça não, no quintal da casa paroquial tem um monte. Aí seu Pedro vai lá e carpe. Deixa limpinha. Amanhã, quando eu abrir a porta do meu quarto, que eu sair para a garagem, vai estar tudo amarelinho de novo.
Porque seu Pedro carpiu a tiririca, mas ele não tirou a batatinha, que pode ter 3, 4 batatinhas para dentro da terra, num fio que sobe. E aquilo vai gerar novamente a tiririca, que vai brotar, e vai brotar, e vai brotar, e vai brotar. E como que ela vai parar? Só quando concretar o quintal. Quando é que nós vamos parar de pecar? Quando morrer. Só. Então, não tem outro jeito. Não quer pecar? Morre. Esse é o único ponto de equilíbrio. Ah, padre, não queria ser pecador. Então vai lá, morre. Né? Só que é um problema. Aí se eu me mato, eu tiro um dom que Deus me deu, eu perco a vida eterna, e aí? Né? Vai como? Vai para onde? Quem não reza não se salva, e quem não está na luz está nas trevas. Tranquilo? Depois, este combate é o da conversão. Lembra? Esquerda, direita. Minha esquerda, minha direita. Continua sendo louça, continua tendo água, melhor. Continuo sendo eu, continua em mim espírito, alma e psique, porém o modo mudou. E essa conversão é em vista de quê? Da santidade e da vida eterna, a que o Senhor não se cansa de nos chamar. Eu pequei, e agora? Confessa, arrepende, volta. Será que na lama é o lugar mais gostoso de ficar? Será que o barro, quem já fez a experiência de trabalhar na roça como eu, de ter ali que sacudir feijão, amendoim, quando a terra está molhada, que vai secando, aquela lama vai incomodando. O pecado é como a lama, incomoda. A conversão dos batizados, isso é muito importante. Ponto 3. Jesus chama a conversão. Tal apelo é parte essencial do anúncio do reino. Querigma, tá? Depois pausa o vídeo e procura lá o querigma. Eu não vou elencar aqui porque não faz parte da aula, né? Dessas 7 aulas que nós vamos ter falando sobre o catecismo, né? Sobre essa parte do catecismo do sacramento da confissão e da penitência e da reconciliação. Então, querigma, anúncio, conversão, arrependimento. O tempo chegou ao seu tempo. O tempo chegou ao termo. O reino de Deus está próximo. Olha ali. De novo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Vou traduzir boa nova. É evangelho. Evangelion do grego. Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aconselho, nesse tempo de pandemia, a ler o Evangelho de São Marcos. É o primeiro a ser escrito, né, depois de Cristo. Segundo na Bíblia, né, porém, é o mais simples de todos. Jesus é apresentado a nós por Marcos de uma maneira muito singela, simbólica e de uma maneira muito, como posso dizer, misteriosa, né? Marcos
o evangelho do mistério, o evangelho do segredo. Então aproveite esse tempo de isolamento, leia, são só 16 capítulos, uma delícia de ler o evangelho de Marcos. Depois, na pregação da igreja, o apelo dirige-se em primeiro lugar àqueles que ainda não conhecem Cristo e o seu evangelho, boa nova. Por isso, o momento do batismo é o principal da primeira e fundamental conversão. Então, o batismo deve levar cada um de nós à conversão profunda. É pela fé no Evangelho e pelo batismo na renúncia ao mal que se adquire a salvação. Vamos lá. Quando o padre vai batizar, logo depois da homilia, ele faz a renovação das promessas batismais com os pais, os padrinhos e com a comunidade. E ele diz assim: renuncias ao demônio? Sim. A todo pecado? Sim. Renuncia a todo mal que divide a comunidade? Sim. Tem lá duas fórmulas no ritual do batismo que o padre pode fazer. A mais simplificada e a outra mais complexa. Mas o primeiro ponto é a renúncia. Então, por isso, o batismo é o momento principal, fundamental da conversão. Boa nova, evangelho, renúncia do mal. É aqui, nesses dois, que nós adquirimos a salvação. Isto é, a remissão de todos os pecados e a vida dom de Deus, uma vida nova, no batismo. Aí depois do batismo, meus irmãos, começa uma luta, sabe? Porque essa luta, ela é uma luta constante, ela é uma luta que me leva a uma batalha. E dentro, alguns anos, mais ou menos 20 anos, por aí, surgiu um movimento chamado PHN, né? Por hoje não. Deve ter mais de 20 anos, porque eu de padre tenho 10 e foram 12 de seminarista, 22 anos. Então, surgiu esse programa chamado PHN, lá trazido nos primórdios da Canção Nova pelo Monsenhor Jonas Abib, pelo qual nutro um grande apreço, né? As pregações, as músicas de Padre Jonas ainda ecoam na minha vocação desde o primeiro instante. Então, primeiro, essa segunda conversão, olha aqui. A primeira foi convergir ao batismo. Batizai, acreditai, vivenciai e sereis salvos. Aqui já é a segunda conversão. É uma tarefa ininterrupta, né? E é para toda igreja. Igreja. I maiúsculo. Todos. Papa Francisco. E o seminarista mais novo, do menor, precisam de conversão. O batizado mais velho e o bebezinho que foi batizado, quando ainda podia batizar antes da pandemia, precisam de conversão. Guarda essa palavra, ininterrupta. Ininterrupta. Nunca, não podemos, não devemos deixar de lutar contra o pecado. Nunca, em hipótese alguma. O pecado está aqui, 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 ali, ali. Quer saber onde está o pecado? Aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Problema sério, tá? Problema sério. Casais que não se conversam. Adultérios que acontecem. Filhos que precisam dos pais. Quer saber uma coisa boa? Aqui também. Me aproxima. Falo com pessoas. É graças a esse aparelhinho
que vocês estão assistindo à missa da paróquia Nossa Senhora Aparecida. É graças a Ele. Então, não é o aparelho, não é a internet, é a minha escolha. Eu tenho que lutar para não fazer. Eu tenho que não querer. Se eu não quiser, eu vou interromper a corrente. E se eu interrompo a corrente, eu continuo pecando. Eu não vou continuar no ciclo. E aí como eu volto, padre? Penitência e renovação. Caiu? Vai e não peques mais, Jesus diz a todos que se encontram com Ele. Mas Ele sabe, padre, que eu sou pecador, que eu vou pecar de novo. 2 pontos muito importantes aqui. Primeiro, pecar todos nós iremos, como nós ouvimos São João ali, né? Todos nós somos pecadores. Agora, pecar porque quer, errar premeditadamente e depois dizer, eu vou lá me confesso, aí também você já está extrapolando a graça de Deus. Se o pecado aconteceu, você não conseguiu segurar, não deu, foi espontâneo, né? Não deu para fugir daquilo, Deus vai acolher, né? É de coração puro, contrito. Agora você foi lá, cometeu um pecado premeditadamente. Ah, depois eu vou lá me confesso que Deus perdoa. Aí se chama abuso da graça. Tá bem? Não entendeu que é ser cristão ainda, né? O filho pródigo foi embora, voltou, o pai acolheu. Agora, se ele não quisesse ter voltado, não teria acolhida. O pai estava lá, né? Depois, é o movimento do coração contrito, atraído, movido. Por quem ou pelo quê? Olha aqui, ó. Pela graça. Bonitinho. Deus é lindo, né? Pela graça. E vamos usar um termo bem chulo aqui, que nós usamos no diário, né? Tudo que é de graça é bom. Então, é graça. É bom. Melhor ainda. Não custa. Deus te deu. O pagamento já foi feito. E como é que nós respondemos? Respondemos ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Eu amo fazer parte desse amor de Deus, porque não é algo que eu fale e que eu não acredito, porque eu estou dando essa aula, falando com você, eu estou de frente com uma cruz e com um quadro lindo da parábola do Pai misericordioso, do irmão mais velho, carrancudo, do pai abraçando o filho mulambento, que somos nós, que voltamos para a casa dele. Olha aqui, mãos abertas, simplicidade. E aí, essa palavra, ela é perfeita. Conversão. Qual seria a minha resposta? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Testemunho disso é a conversão de Pedro. Ó, negou 3 vezes o mestre. Um olhar infinitamente misericordioso. Olha aqui.
provoca-lhe lágrimas e arrependimentos. Arrepender-se, voltar, confessar, cumprir a penitência e restabelecer-se com Deus. Provoca lágrimas. Tem uma tradição bem da igreja, não está nos evangelhos, é uma tradição mesmo, que diz que Pedro chorou, que ele derramava lágrimas de arrependimento por ter traído Jesus, que a lágrima salgada chegou a queimar a pele de Pedro. Lágrima lava, purifica, limpa. A segunda conversão tem também uma dimensão comunitária, não é? Comunitária. Eu pequei contra Deus e contra ti. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32, parábola da misericórdia, o primeiro ato do discurso que o filho pródigo coloca para dizer ao pai, quando ele começa a ensaiar o seu discurso. Pequei contra os céus e contra ti. Ou seja, eu pequei contra Deus e com o próximo. E aí nós vamos entrar novamente num tema que eu acho lindo, que se chama horizontalidade e transversalidade. Né? Que eu faço esse sinal sobre a comunidade em toda a missa que eu rezo. Primeiro, sobre nós, a verticalidade e a horizontalidade. Depois, a verticalidade e a horizontalidade, a bênção. Né? É eu com Deus, eu com o outro. É Deus que me ama e só pede uma resposta que se chama amor, ágape, verdadeiro, puro, inconcebível aos nossos pensamentos humanos. Depois, eu quero encerrar com esse texto, pedindo que você leia o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos do 5 ao 16. Apocalipse 2, 5, 16. Você vai ter o vídeo, você pode ler na sua Bíblia. E aqui, para encerrar o conteúdo de hoje, eu quero que você guarde essa frase de Santo Ambrósio que diz a respeito das duas conversões que na igreja existem. Existem a água e as lágrimas. A água é do batismo e as lágrimas é da penitência. Guarda isso. Presta atenção no que eu te disse. Ouça, compartilhe, mande para alguém, se inscreve no nosso canal do YouTube para que mais pessoas possam fazer parte também desse momento. Fiquemos em paz e ainda temos mais 6 aulas para frente que vamos falar sobre o Catecismo da Igreja Católica na parte da reconciliação e da penitência.